De volta com o cenário político TCM, nesta terça-feira estamos entrevistando o Dr. Aldo Medeiros, presidente da OAB no estado do Rio Grande do Norte. Olha, no bloco anterior a gente falou sobre as eleições lá na Câmara de Mossoró e faltou eu trazer uma informação complementar, que é justamente a mesa diretora do segundo biênio. Vou trazer aqui bem rapidinho para você que nos acompanha. 2023-2024 continua o presidente Laurence Amorim. Aí vem o primeiro vice-presidente, o Raélio Araújo, Gideon Ismaías, segundo vice-presidente, Marcucci, primeiro secretário, Marlede Cunha, segunda secretária, Paulo Igo, terceiro secretário e Lamarque Oliveira, quarto secretário. Esta a mesa diretora para os últimos 2 anos na Câmara de Mossoró. O Diário Oficial do Estado publicou na terça-feira a nomeação da vereadora de Natal, Júlia Arruda, para comandar a Secretaria das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. O anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra, que enalteceu o trabalho realizado pela até então secretária Eveline Guerra, em defesa das pautas da diversidade. Segundo a governadora, Júlia, que é do PCdoB, assume esse novo desafio com o compromisso de avançar nas políticas públicas afirmativas de inclusão, proteção e igualdade. A nova secretária espera dar uma nova dinâmica à secretaria e fortalecer as políticas públicas. Disse ela, vem aí o Agosto Lilás, o dia de combate ao feminicídio. Enfatizou lembrando que a pandemia potencializou muitas violações dos direitos das mulheres, das pessoas com deficiência, das crianças e adolescentes. Disse ela, tudo isso a gente só vai poder enfrentar com a adoção de políticas públicas, reforçou. Ontem a gente trouxe a informação em primeira mão, hoje já aí as imagens você conferiu aí o momento do anúncio, né? Está aí à direita a Júlia Arruda, a governadora, a então secretária Eveline e o vice-governador Antenor Roberto. Ainda em nível estadual, a deputada estadual Isolda Dantas, do PT, foi escolhida como relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Arena das Dunas, nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. Responsável pelo relatório que conclui os resultados da CPI, Isolda afirmou que o trabalho vai ser encarado com responsabilidade, transparência e sem intenção eleitoreira. A CPI da Arena das Dunas foi instalada em 29 de maio do ano passado com a finalidade de investigar prejuízos apontados em uma auditoria feita pela Controladoria Geral do Estado. A auditoria apontou que havia prejuízo para o Estado de aproximadamente 109 milhões de reais devido a pagamentos superiores ao estabelecido em contratos feitos à empresa gestora da Arena das Dunas. Além dos pagamentos feitos pelo Estado, a empresa também teria deixado de repassar ao Estado o percentual correto de lucros obtidos em eventos. Segundo a auditoria, o prejuízo do Estado poderia chegar a 420 milhões de reais até 2034, o último ano da concessão atual. O contrato em questão foi assinado em 2014 para a Copa do Mundo. Ao ser escolhida relatora, Isolda Dantas afirmou que o trabalho da CPI não é julgar os atos entre as gestões estaduais passadas e a empresa da Arena das Dunas, mas de investigar para remeter os resultados para os órgãos de controle e investigação. Aberta em 2020, os trabalhos da CPI foram suspensos em agosto do ano passado pela Assembleia Legislativa, com o argumento de que o distanciamento social provocado pela pandemia do coronavírus impedia a sua continuidade. Quem impulsionou, quem puxou aí esta CPI, o deputado que já não está mais, foi cassado, né, lá na Assembleia Legislativa. Vamos aqui retomar a nossa entrevista com o nosso entrevistado desta terça-feira, Aldo Medeiros. Doutor Aldo, a gente já tem algumas perguntas aqui, né? Mas a gente inicia perguntando o nome do deputado Sandro Pimentel, do PSOL. Ele foi cassado, perdeu o mandato, foi quem puxou aí a CPI da Arena das Dunas. Agora lá na Assembleia Legislativa estão com 2 CPIs, da Arena das Dunas e da Covid. Temos algumas perguntas aqui, mas eu começo com o questionamento aqui do Luiz Felipe, que pergunta sobre exame da OAB. Vai ter este ano? Vai sim. Ontem foi marcado, o exame acontecerá, a primeira fase, no dia 17 de outubro. Antes disso tem a fase do edital, das inscrições.
mas eu lembro bem que a data fixada para a primeira fase é 17 de outubro. Então, encerramos um exame que era referente ainda ao ano anterior, que teve que ser suspenso, mas foi concluído agora, e teremos esse exame agora em outubro, 17 de outubro. O ano passado não teve? O ano passado teve um no início, mas aí a segunda fase foi suspensa. Isso. Então, para este ano, já está tudo sendo organizado aí para esse exame. Tem aumentado muito, né, a participação de candidatos no exame da ordem? Tem, embora tenha havido uma diminuição do número de alunos nos cursos, que muitos pararam os cursos em função da pandemia, esperando um momento posterior, e também não teve os 3 exames que são usuais, mas houve um aumento significativo. Natal, que normalmente tinha entre 800 e 900 candidatos por exame, nesse último exame teve 1.700. Então, em função do acúmulo, né? Acredito que nesse próximo exame de outubro será um número parecido ainda com esse. O Alberto questiona aqui sobre algumas polêmicas, né, que são vistas em nível nacional. A OAB Brasil, a OAB Nacional, polêmicas principalmente com relação à gestão do presidente Bolsonaro. Existe uma situação a OAB tem um papel constitucional de defesa da democracia, de defesa dos direitos fundamentais, de defesa das liberdades individuais, e há uma polêmica posta publicamente entre o presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. No início da gestão de Felipe, houve uma citação pelo presidente Bolsonaro de que o pai de Felipe, que faleceu, que foi morto durante o regime militar e tal, e isso gerou um embate quase que pessoal que vem atravessando todo o mandato de Felipe. É muito discutida essa posição, alguns acham que ele está fazendo isso em razão de ser candidato a um cargo político partidário, já se anunciou que ele é lembrado como candidato ao governo do Rio de Janeiro. O certo é que, dentro da advocacia, não há consenso se há consenso de que há papel político para exercício na OAB, porque ela foi criada para defender a democracia, a independência dos poderes. Agora, não há consenso em relação a, digamos assim, a proporção que esse embate tomou, né? A verdade é que deixou de ser uma coisa somente em função da advocacia e se tornou um embate político mais amplo. Aqui no Rio Grande do Norte a gente não tem esse tipo de embate, me parece que é uma coisa bem mais tranquila, né? Porque o foco da nossa gestão foi de estar ao lado dos advogados no exercício da advocacia. No início da gestão, o governo do estado publicou um ato onde reduzia o valor dos RPVs, que são os pagamentos de pequeno valor das ações judiciais. E nós imediatamente adotamos uma política pública de embate e foi modificado a situação. Nós não temos esse tipo de embate de natureza política aqui. As grandes questões que vêm sendo discutidas são questões nacionais e que são enfrentadas pelo Conselho Federal. Nós nos limitaríamos evidentemente, por exemplo, há uma discussão sobre voltar a discutir sobre impeachment do presidente. Se isso realmente caminhar, a OAB for se pronunciar sobre isso, então nós vamos reunir o Conselho Estadual para discutir essa situação agora. Há quem ache que não há caracterização de crime de responsabilidade, há quem ache que, apesar de haver, não há clima político, e há os que querem que a OAB entre com um grande pedido, um pedido mais reforçado de impeachment do presidente. Então, é um assunto que nós teríamos que discutir aqui também. Até porque existe uma grande confiabilidade, né, da instituição OAB nos brasileiros, né? É uma instituição de muita confiança. E acredito que as posições da ordem, elas devem estar bastante claras, né? É por isso que é preciso ter muito cuidado, né? Quem é dirigente da ordem tem que ter muito cuidado ao se pronunciar, ao dar opinião, ao tentar fazer contraponto
porque a sociedade confia muito na ordem. Então, você não pode levar suas posições pessoais como sendo posições da Ordem dos Advogados. Antes da pandemia, foi feita uma pesquisa nacional pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e a Ordem dos Advogados foi considerada a entidade civil mais respeitada da população, com mais de 60% de indicações. Então, isso é um patrimônio que todos nós que fazemos parte da Ordem temos que zelar por ele. Doutor, a gente fala de questões políticas e dentro da ordem aqui no estado do Rio Grande do Norte vai existir neste ano 2021 processo eleitoral. O mandato do senhor de 3 anos, é isso? De 3 anos já está próximo aí de findar e um novo processo eleitoral deverá ser realizado. Quando é que acontece? Na segunda quinzena de novembro. A data exata será marcada, provavelmente a primeira sexta-feira após o dia 15 de novembro, mas ainda não foi fixado, ainda não existem comissões eleitorais designadas, mas é um ano eleitoral e nós vamos renovar não só os conselhos estadual, federal e das subseções, como também as diretorias da OAB. É interessante porque eu estava lendo sobre o assunto e vi que até pesquisas existem, né, para saber como estão posicionados os nomes que serão candidatos e é muito parecido com uma eleição que a gente é acostumado, né, eleição municipal, eleição geral. O senhor vai ser candidato à reeleição? Eu vou ser candidato à reeleição porque com 1 ano e meio de pandemia atropelando a nossa gestão, eu me sinto assim, como que ainda com o compromisso de trazer à advocacia e à sociedade aquelas propostas que nós apresentamos e que não conseguimos em função da paralisação das atividades presenciais, da redução da receita da ordem, da transferência da receita para outros objetivos e impediram que nós fizéssemos o trabalho que precisa ser feito. Então, eu coloquei meu nome à disposição e dentro do grupo da gestão e de outros grupos que se agregaram e que estão se agregando ao nosso trabalho, irei concorrer. Existem outras candidaturas legitimamente postas e os advogados vão ter a oportunidade de, com toda a liberdade, escolher o caminho que a ordem vai seguir nos próximos 3 anos. Eu tenho observado justamente isso, né? As articulações, já os advogados, as advogadas já se posicionando ali para esse processo eleitoral. É complicado, é difícil, doutor? Tem muito pormenores ali? Como é que é? É difícil? O sistema eleitoral da OAB não é fácil, ele é um pouco complexo e eu acho que é quase unanimidade que precisa ser revisto, né? Esse ano o ano passado deveria ter havido uma modificação, mas outros processos acabaram ocupando todo o espaço de discussão interno e não houve modificação. Mas, com certeza, no próximo triênio, haverá modificação importante nesse nosso sistema eleitoral. A verdade é assim, funciona no sentido de chapão. Nós elegemos a diretoria da seccional numa chapa, na mesma chapa, o conselho, que são 29 conselheiros estaduais, 5 diretores e 34 suplentes, e elegemos na mesma chapa a diretoria da Caixa de Assistência, que são 7 diretores, e que é uma entidade vinculada à OAB, com recursos da OAB, mas com uma pessoa jurídica autônoma, que a gestão não depende em nada da gestão da seccional. Então, é uma coisa que precisa ser revisto, tem sido um instrumento de desunião em quase todos os estados, e esse sistema precisa ser modernizado. Obrigado aqui a participação do Eduardo. Pergunta se esse processo eleitoral vai acontecer de forma presencial. Vai. Nós chegamos a inscrever o Rio Grande do Norte entre os candidatos a fazer a eleição virtual, mas os sistemas que estão disponíveis são ainda muito precários. A Bahia teve uma experiência muito traumática com o 5º Constitucional, onde o processo virtual teve que ser refeito, depois a um custo muito alto. Nós achamos mais prudente esperarmos que o Distrito Federal, que é quem saiu na frente, realize a sua eleição virtualmente
para que a gente possa, com a experiência deles, na próxima eleição, então, adotarmos o modelo virtual. Doutor, dentro das questões, né, que envolvem essa retomada do trabalho presencial dos advogados, da justiça, o que é que vocês estão sentindo dificuldade neste momento, até de flexibilização? O governo publicou, agora há pouco, um decreto flexibilizando algumas das medidas adotadas de combate à Covid. Acabou de sair, amanhã a gente comenta aqui. Mas como é que tem sido esse retorno? Olha, está na hora dos tribunais decidirem cair no campo real da sociedade e, como todas as atividades econômicas e sociais, voltar a ter um atendimento presencial. Nós estamos muito sacrificados, temos muita dificuldade em entrar nos fóruns, tem que agendar, tem que haver uma concordância das comarcas e das varas para que o advogado possa adentrar no fórum. Isso nós aceitamos como uma colaboração dentro dos protocolos sanitários, mas o mundo está voltando a ter atividades presenciais e não há justificativa para somente o Poder Judiciário continuar isolado de qualquer contato, ainda mais com as constantes interrupções dos contatos virtuais que foram acertados através de WhatsApp, através de videoconferência. Nós estamos com uma situação de resistência muito forte do Poder Judiciário e nós não temos mais como ficar esperando. A OAB vai adotar uma política mais agressiva no sentido de tentar retomar o funcionamento pleno do Poder Judiciário. Só para repassar essa informação que é de última hora, pela primeira vez desde 27 de fevereiro, não haverá toque de recolher. Todas as atividades socioeconômicas vão funcionar das 5 da manhã até a meia-noite, seguindo os protocolos sanitários, além de outras medidas, né, de participação em atividades religiosas, por exemplo, né? Então, a partir já desta quarta-feira, a partir de amanhã. Então, amanhã a gente comenta tudo aqui no cenário político, também lá na Rádio 95 FM. Doutor Aldo Medeiros, presidente da OAB no Rio Grande do Norte, muito obrigado pela disponibilidade de vir conversar conosco aqui no cenário político. É sempre um prazer estar aqui com vocês e estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Agradeço a audiência também de doutor Canidé Maia e de doutor Olavo Hamilton, acompanhando de perto aqui o cenário político nesta terça-feira. Muito obrigado pela audiência. A você de casa, a gente agradece mais aqui essa presença aqui conosco. Amanhã a gente volta às 7h25 da noite. Lembrando que as nossas entrevistas estão lá no nosso canal do YouTube, TCM 10 HD. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Um abraço.